Olá, está começando mais uma edição do De Frente com a Lei. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Daniel Guerra, do PRB. Lembrando que estamos direto do estande da Câmara, no mezanino do Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. Estamos instalados aqui, 70 metros quadrados, um espaço específico para as transmissões da TV Câmara. Vereador Guerra, é um prazer tê-lo novamente no De Frente com a Lei. O prazer é todo meu em estar aqui, ainda mais no espaço, na 30ª edição da Festa Nacional da Uva, festa essa da comunidade de Caxias do Sul, e então um momento muito propício para, no meio deste clima de festa, falarmos da nossa cidade, dos projetos para a nossa cidade e daquilo que estamos buscando de soluções para os desafios. Vereador, eu não canso de falar com os vereadores que têm vindo e participado do nosso programa. O contexto de Festa da Uva, ele traz um grande debate político. A Câmara, a festa, a cidade se renovam, dadas todas as autoridades, lideranças nacionais que circulam por aqui, a miscigenação do povo que frequenta a festa, todos tentando entender melhor a cidade e da sua forma contribuírem. Como o senhor tem visto esse cenário, como é que o senhor percebe o contexto político da Festa da Uva? Olha, a Festa Nacional da Uva, ela é patrimônio da comunidade caxiense. E então, de fato, é um momento muito singular que a comunidade vive, mas também nós, pelo fato de termos a festa, momento de congratular-se, festejar, repaginar as conquistas, também visualizar o futuro, valorizando todas as gerações que por aqui passaram e continuam passando e estão conosco nessa grande, próprio tema diz, na alegria dessa diversidade, diversidade essa que faz Caxias do Sul ser a cada dia avançar e crescer, mas também uma oportunidade de trazer à pauta assuntos que ainda hoje são desafios para uma cidade como Caxias do Sul. Nós temos desafios muito graves, sérios, na área da saúde, que precisam solução, temos também na área da educação, na área da mobilidade e em outras áreas também como habitação e segurança. Momentos estes são importantes porque aqui, como bem colocaste, Fábio, a festa é palco para receber inúmeras autoridades, não só estaduais, federais, e momentos esses que nós podemos pressionar para que a gente encontre nos entes federativos da União e do Estado apoio para enfrentarmos essa solução. Vereador, os pontos principais tocados, por exemplo, pelo prefeito Alceu Barbosa Velho na abertura, diziam respeito, por exemplo, ao contorno sul da BR-116, que é uma obra importante para desafogar o trânsito local, também a construção de um aeroporto em Vila Oliva. Esses seriam, digamos, as duas pautas mais fortes que ganharam ênfase, principalmente na cerimônia de abertura da festa, onde o senhor também esteve presente, lembro de tê-lo visto lá. Vereador, e na sua opinião, o senhor que já traz para o contexto também da saúde, da educação, o que precisa realmente, especificando mais, Caxias avançar e aproveitar esse cenário para qualificar mais esse debate, ainda que permanentemente na Câmara os vereadores, as comissões trazem os assuntos à tona e promovem reuniões frequentemente? Olha, eu entendo que, de fato, o que precisa, o que falta para enfrentar, de fato, essa situação que hoje é grande desafio para a maioria dos caxienses, nos temas que antes abordei, é a questão da gestão. Caxias do Sul hoje sofre da falta de gestão do poder público. E quando a gente fala isso, a gente identifica situações muito simples de se resolver que, por não se ter um planejamento adequado e por não se ter um respeito adequado com o cidadão, as coisas não acabam acontecendo. E nós temos um papel muito importante nisso, que é de ser a voz desta população, mas também de ajudar o Poder Executivo a encontrar essa solução. E nós temos feito isso. Mais pontualmente, quando a gente traz, por exemplo, o tema da saúde. Levava ao plenário, semana passada, uma situação
das pessoas que necessitam fazer radioterapia em outros municípios, como Porto Alegre, Lajeado e Bento, que lamentavelmente, por Caxias do Sul ainda não ter um aparelho de radioterapia, né? O que deve ser corrigido nos deve próximos ser corrigido meses, em maio estar no Hospital sendo Geral. feito no Hospital Geral. A Unacom, A Unacom, que era para estar pronta ainda em 2011 e que ainda não está pronta e vai estar dito pela direção do hospital em maio, e assim estamos cobrando. Mas nesse tempo todo as pessoas têm que se deslocar para outros municípios. E lamentavelmente há meses esses pacientes estava sendo o transporte oferecido e eles aguardando na garagem do pronto atendimento. Nós intervimos e hoje já temos a solução, conforme reunião ontem com a secretária, de que eles estarão sendo colocados numa sala adequada no Hemocentro, secretária Dilma Tessari, na porta do Hemocentro, com todo o respeito que os pacientes merecem, que o cidadão merece. Então, quando a gente trata dessa questão da saúde, a gente pode falar também da questão da educação, que lamentavelmente inicia o ano letivo com falta de professores, o que é totalmente inconcebível, e também o mais agravante, que nós estamos hoje com um problema grave ocasionado pela prefeitura, pela falta de gestão de os monitores, né, a falta de monitores para as pessoas, para as crianças com necessidades especiais. São os monitores hoje, até ano passado tínhamos na rede 144, houve um cancelamento prematuro por parte da prefeitura, esse rompimento, e fazendo com que iniciasse o ano letivo sem a grande parte dos monitores. Então nós estamos mobilizados e hoje mesmo teremos uma reunião novamente com a secretária, com as famílias dessas crianças, exigindo por parte da prefeitura uma solução efetiva e definitiva. A secretária Marleia Ramos da Educação, que o senhor faz referência. E a questão do convênio é que, na verdade, o município estava em fase de encerramento, cancelou o convênio, que esse serviço dos monitores para as pessoas com necessidades especiais é terceirizado. E agora, então, vai ter que aguardar um novo processo licitatório até a empresa vencedora para, então, restabelecer o serviço. Até, Fábio, nesse sentido, e era a sugestão desse vereador ainda ano passado, e falava para a senhora secretária, para a prefeitura, que nós somos defensores ferrenhos das licitações públicas e entendemos como necessárias. Agora, o que não pode haver é a ruptura da prestação do serviço e depois fazer a licitação. O que havíamos sugerido é de que primeiro fizessem a licitação concomitantemente com o convênio já estabelecido, que é por mais de anos que existe esse convênio, e quando tivesse o resultado final, transcorrido todos os recursos legais das licitações que costumeiramente ocorrem e sabidamente ocorrem, concluído todas as etapas da licitação, aí sim o poder público, a prefeitura, então substituiria o contrato pela licitação, que seria completamente correto, e tem o apoio deste vereador no sentido de que todos os processos devem ser por licitação pública, onde todos tenham a oportunidade de participar e não estar sendo escolhidos aqueles que são normalmente mais próximos à administração. Então, diante disso, nós cobramos essa falta de planejamento que coloca em risco e coloca em retrocesso algo que já havia em nosso município, e o que é de lamentar, e cobraremos para solucionar. Vereador, dentro dessas questões mais amplas do município, que certamente tem muita relevância, mas eu queria focar um pouco no seu mandato. O que o senhor tem trazido e compartilhado aqui quando chega aos pavilhões e conversa com a comunidade? Que projetos o senhor está planejando, sobretudo para este ano de 2014, que ainda podemos considerar que se encontra numa fase inicial? O que a comunidade pode contar e esperar do seu mandato neste ano de 2014? Olha, primeiramente, eu tenho que agradecer à população de Caxias do Sul
por estar constantemente em diálogo com este vereador e eu com a comunidade, e motivo pelo qual a gente consegue trazer para dentro da Câmara de Vereadores assuntos constantemente de relevância e, acima de tudo, ouvindo da própria comunidade sugestões de soluções. E isso a forma... muito do vereador, né? Sim. O vereador, ele é procurado no supermercado, nas ruas ou pelo telefone. É muito gratificante, Fábio. E é por aí muito que funciona o mandato do vereador, né? É muito gratificante quando as pessoas enxergam no vereador, a pessoa que ele escolheu para representá-lo e ser a voz na Câmara, essa sintonia e esse diálogo que ocorre constantemente. E em função deste diálogo, que é o foco do meu mandato, que é o compromisso com a população efetivamente, nós termos caminhos para apresentar soluções. E uma das formas que eu entendo que cabe a mim na responsabilidade de buscar e oferecer soluções é apresentar projetos de lei. Então, em 2013, fui o vereador com o maior número de projetos de lei apresentados e protocolados na casa, isso graças à própria população que nos ajuda com os temas e com as sugestões e com as pautas, e estes projetos são de extrema relevância, poderia listar alguns deles, Fábio. Por exemplo, em que pese ser óbvio, né, não se inaugurar, não se permitir que inaugurem obras inacabadas, o que é muito óbvio para o cidadão, porque eu creio que ninguém faz festa de formatura sem ter concluído o curso. Porém, no poder público, o que ocorre é exatamente isso. As pessoas inauguram obras que são inacabadas, fazem um festejo às custas do erário público, criam uma falsa expectativa da população de que aquela obra vai suprir o problema da educação, ou o problema da água, ou o problema da segurança, quando na verdade aquela obra ela não está concluída e, por consequência, ela não vai estar apta para o fim que atingiu. A propósito do que o senhor cita, eu lembro que a Rota do Sol, anos atrás, foi inaugurada inacabada. E ainda levou mais de ano para que se conseguisse concluir finalmente um túnel. Quer dizer, uma via que tem 2 túneis, ela é inaugurada com um deles inacabado. Quer dizer. É exatamente por causa dessa situação, da falta de respeito de alguns políticos que agem de forma politiqueira, né, que este vereador protocolou na Câmara de Caxias do Sul um projeto que proíbe a inauguração de obras inacabadas. Porque isso é tratar o cidadão, primeiramente, com o respeito que ele merece e também de não gerar falsas expectativas. Nós temos inúmeros exemplos no país destas atitudes eleitoreiras, politiqueiras. Temos no nosso estado um exemplo que tu mencionaste agora, e teríamos tantos outros, mas em Caxias do Sul nós temos também um longo histórico de situações iguais. A própria Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, anos atrás, em outras legislaturas, teve a ousadia, a audácia de inaugurar com pompas e circunstâncias um anfiteatro, sendo que não tinha nem as cadeiras ainda instaladas. Quer dizer, isso é desrespeitar o cidadão. Ou nós temos um dos exemplos mais presentes na comunidade de Caxias do Sul, que é o sistema Marrecas, inaugurado há um ano inaugurado, o sistema Marrecas. A barragem de abastecimento de água em Vila Seca. Vila Seca, exatamente. E até hoje, faz um ano, não se tem uma gota de água na torneira de nenhuma residência vindo do sistema Marrecas. E então esse tipo de situação a população não aceita, e nós temos a obrigação de estabelecer legalmente projetos que inibam aquilo que seria óbvio. Não precisaria ter uma lei dessa se o político, o gestor, tivesse o mínimo de respeito com a população. Mas como não tem, a gente precisa fazer, e assim fizemos. Vereador, o senhor traz uma pauta muito recorrente, sempre atual, mas desde as manifestações de junho, ano passado, ganhou ainda mais força, que é a insatisfação da população para com a política. E aí muitos críticos e analistas colocavam o seguinte: bom, há uma insatisfação com o modelo atual, mas nós só vamos conseguir resolvê-lo a partir da política.
Quer dizer, sem a política, sem as instituições, não há como resolver. E aí, como conseguir, então, vereador, renovar esse cenário? Porque as grandes pautas nacionais ficam de lado. Todo início de legislatura é dito, olha, precisamos que o Congresso se concentre em torno de uma reforma política, de uma reforma tributária. Tivemos, recentemente, o deputado Henrique Fontana, do PT, liderou uma comissão temporária na Câmara dos Deputados e fizeram um trabalho fantástico, levantando pautas, modelos, discutindo como seria uma forma de votação mais adequada, enfim, construíram um relatório. Quando estava pronto para ir a plenário, então se discutir, bom, o plenário vai debater se é melhor o voto distrital, se é melhor o voto em lista, mas ali havia um encaminhamento e uma costura de formas. Tiraram da relatoria do projeto e colocaram então um deputado de São Paulo, também do PT, o Cândido Vacarezza, que era mais alinhado, digamos assim, com os interesses do Executivo, e a proposta do Fontana foi para a gaveta, como tantas outras. Estou dando um exemplo, e claro, a população tomou pé dessa situação e começou então a ir para as ruas protestar, mas onde podemos encontrar um caminho que evite tantos e tantos episódios que só indignam a população, e aí chegamos a patamares de vandalismo que não é o que se quer também. Olha, eu acredito na democracia. Eu defendo o processo democrático. E a democracia, ela passa por dar o horizonte da sua maior existência. Por que existe a democracia? Para que a população ela possa se ver representada nos eleitos. Eu acredito na política, mas eu não acredito na politicagem, e eu sou frontalmente contrário a esse sistema hoje politiqueiro, politicalho, que é o que mais se tem. E a população ela está saturada. Por quê? Porque nós temos a maior carga tributária do mundo e temos um dos piores serviços públicos do mundo. Então, esse precipício entre o que se paga e o que a população recebe faz com que a paciência já esteja em todos os limites. O que se vê é que hoje não existem mais ideologias. E o que se existe hoje, na grande parte, é a locupletação entre partidos que estão preocupados no seu interesse e dos seus, mas não estão preocupados com o interesse de quem o colocou ou é o motivo da sua razão de ser, que é a população. Então, o que está a população cansada, e com razão está cansada, e eu torço sinceramente que as manifestações de junho voltem a acontecer de forma ordeira, respeitosa, mas voltem a acontecer, porque o que parece é que, passado aquele momento, o desrespeito anda em alta em todos os sentidos com a população. Eu torço para que haja essa volta desses movimentos populares, sem ideologia, sem partidos, mas que seja como foi da própria população. Caxias deu um exemplo maravilhoso disso, porque a população não se vê mais representada. E a população, de fato, o cidadão só é lembrado em época de eleição, onde as pessoas dizem que vão representar, mas quando são eleitos mudam o discurso. E a maior prova disso ocorre semanalmente, inclusive na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Por que, Fábio? Como pode um vereador explicar de votar contra um projeto de proporcionar a vacinação domiciliar a idosos e pessoas com deficiência que não possam se locomover? Pasmem, em Caxias do Sul, este ano, esse projeto foi derrotado, o projeto de autoria deste vereador foi derrotado. Então, a quem esses vereadores estão representando? Óbvio que a população não, porque são contra o idoso e contra o deficiente. Quando a gente vê projetos que achatam os professores da rede municipal, projeto esdrúxulo como aquela questão que foi votada na calada de uma véspera de feriado, como vereadores que se dizem com a bandeira da educação aprovam um projeto esdrúxulo desse. É esta questão. O povo está saturado de discurso. O que mais se ouve é discurso, boas e bonitas palavras que só serviriam para os poetas.
Agora a população quer que na hora do voto, que é o momento mais importante do vereador, o vereador defenda a ideia do projeto, fundamente o porquê está votando a favor e o porquê está votando contra, dê satisfação à população no momento que estiver votando. Agora, o que se vê é uma marionetice no plenário, onde simplesmente abotam o dedo sim e não, o que é de lamentar. Isso enfraquece a instituição legislativa, isso denigre a democracia e faz com que a população diga que realmente, por vezes, os legislativos mais parecem um circo do que um espaço onde deveria estar sendo tratada a sua causa e os seus problemas e os seus sonhos, os seus desafios. Então eu acredito sim na democracia, acredito na força que temos como ferramenta a política, ferramenta essa que nos é outorgada nas urnas para ir a campo, ir na prefeitura, que é o que nos compete no município, sugerir soluções, indicar melhorias, mas também exigir a concretização dessas melhorias. O povo está cansado de ser enrolado com problemas tão óbvios como o problema de tapar um buraco numa rua ou trocar uma lâmpada ou fazer com que uma UBS tenha um médico para atender, né? Ou a escola tenha um monitor e tenha a infraestrutura adequada de pátio e coisas desse nível. E não entramos ainda nos desafios de olhar Caxias para o futuro, olhando com uma nova perimetral. Então a população passa a não acreditar no gestor público quando ele propala que vai fazer algo para o futuro, obras de mobilidade, obras disso e daquilo numa dimensão milionária, quando, quiçá, consegue resolver a troca de lâmpada de buraco ou de questões básicas como consultas em lista de espera interminável, exames que ainda as pessoas estão aguardando, leitos e cirurgias. Então a população não acredita em gestor que propala olhar para uma Caxias de grandes projetos que não passam de apenas boas ou pretensas boas intenções, quando o gestor não consegue nem resolver os problemas do dia a dia, o feijão com arroz que a comunidade espera. Então a democracia precisa ser fortalecida, mas acima de tudo, os políticos têm que ser cobrados nos seus posicionamentos e os políticos são servidores públicos da população. Tem que dar satisfação sim e não fazer como a Câmara tem feito, se negado, por exemplo, a derrubar um outro projeto desse vereador, onde determinava que as representações dos vereadores fosse dito o local, aonde foi, por que estava ausente, né, e o que objetivamente trouxe para a Câmara. Então, entre o discurso e a prática, a população só quer ouvir as coisas efetivas. E nesse sentido, Fábio, nós estamos muito focados em usar esta ferramenta de estar como legislador, propondo projetos. Além da questão das obras inacabadas, temos inúmeros nas diversas áreas, mas eu vou destacar outros dois que está em tramitação e eu espero sinceramente que os pares tenham a sensibilidade de não negarem, como já fizeram a tantos outros, que é, por exemplo, o programa Fila Zero para pessoas diagnosticadas com câncer no município de Caxias do Sul. Mas isso para todos os estabelecimentos comerciais? Em todo o município. Então, já trouxe a plenário. Exatamente. Objetivamente é um projeto que a pessoa que estiver diagnosticada com câncer, ela passa a entrar no programa Fila Zero, onde em até 48 horas ela terá que ser atendida e realizados os exames todos que forem pertinentes. Né? Então, são medidas como essa que a gente acredita e também outro projeto que é singular, já apresentei à própria secretária para que ela já implante sem precisar virar lei, que é a questão da informação hoje da medicação. Hoje a gente tem a farmácia básica, né, onde as pessoas vão lá retirar o remédio. Inclusive, numa recente audiência pública na Câmara de Vereadores, ela elogiou por isso. Eu lembro que o senhor apresentou e a própria secretária de Tessari falou, pô, uma ideia fácil de colocar em prática. Então, eu acho que esse diálogo, nesse aspecto, acredito que o senhor está em sintonia e que esse diálogo que é importante, Fábio, de a gente estar construindo
pontes para a solução, e é bom quando a gente vê por parte da gestora, no caso da própria secretária, que teve a sensibilidade de já acolher a ideia e sem precisar que tenha força de lei, implantar, que é a questão dos medicamentos, que objetivamente é o quê? É fazer com que o cidadão possa acessar na rede, nas mídias sociais, né, num site da própria prefeitura, a relação de todos os locais onde aquela medicação que ela precisa, qual é o local que está, né, qual é a quantidade daquela medicação que está disponível. Sim. E fazendo com que a gente evite o deslocamento dessas pessoas que necessitam de medicação até a farmácia básica ou ao próprio CES, e lá fiquem como hoje ocorre, né? Inclusive, sugeri à Comissão de Educação, e fomos com a Comissão de Educação, de Saúde, melhor dizendo, até a farmácia básica e o CES, e lá se constatou o que esse vereador já vinha comentando. As pessoas vão lá, aguardam por vezes 1 hora, 1h30, até 2 horas para serem atendidos, e quando chega no guichê de atendimento, a atendente diz: olha, lamentavelmente não temos a sua medicação, a senhora vai ter que voltar daqui a 1 semana. Isso é muito ruim, porque por vezes essas pessoas não estão indo lá a passeio, são pessoas doentes, precisam da medicação, e tudo isso seria evitado se tivesse um canal, uma ferramenta de comunicação, onde a pessoa, antes de sair do seu trabalho e antes de sair da sua casa, pudesse ela ou um familiar seu acessar ou até mesmo ligar, né, para aqueles que não estão habituados à questão da informática, e pedir: a minha medicação chegou? Tem essa medicação? Onde tem? Ok, estou indo buscar. Então é criar esses mecanismos de solução e a gente dessa forma fazer com que a população se sinta respeitada, né, e valorizada. Vereador, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu até não quis interromper a sua linha de raciocínio, mas vou tomar essas suas considerações como as finais, ao mesmo tempo em que lhe agradeço pela sua vinda e participação no nosso De Frente com a Lei. Eu que agradeço, Fábio, e volto a agradecer a comunidade de Caxias do Sul por essa sintonia, por esse diálogo, por esse momento de sempre trazer a este vereador sugestões, opiniões, críticas, e também colocando situações que por vezes ocorrem que não estão em conformidade com a lei, ou com situações que a gente vê em diversos cantos da cidade que precisam ser sanadas e solucionadas, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E até aproveitando, ouvindo quando o senhor colocava as divergências em plenário, a questão própria do legislativo em si, que é o maior mérito desse poder, né? Uma frase corrente que se diz que o maior mérito do poder legislativo, no caso aqui em Caxias, a Câmara Municipal, é estar aberto. É o único poder em que todos têm acesso, todos podem ir lá. Quantas vezes nosso plenário já recebeu protestos de forma ordeira, as mais diversas frentes de representação da sociedade estão lá fazendo debate. E posso dizer para o senhor, como servidor, é um orgulho participar de todo esse contexto dentro da Câmara. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com o vereador Daniel Guerra, do PRB. Lembrando que continuamos aqui nos pavilhões da Festa da Uva, onde a Câmara está instalada, no mezanino do Centro de Eventos, convidando a população que venha, visite, tome contato com o material que nós temos orientativo, os servidores, os próprios vereadores estão aqui para conversar com a comunidade. O stand funciona das 14 horas às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos, das 9 às 22 horas. Venham nos visitar. E o De Frente com a Lei retorna na sequência com outros entrevistados. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Muito bem, Fábio. Meus cumprimentos. Conduziu muito bem aí. Obrigado. Embora eu não... Festa é um palco da vida, juntos vamos ser